Olá, muito boa tarde. Hoje, dia 24 de janeiro de 2020, no ar o programa Fundos Imobiliários ao vivo aqui pelo Infomoney TV. Hoje a gente vai falar do segmento de logística, vai falar de um jeito diferente. Segmento de logística que bombou no passado, os fundos imobiliários subiram bastante, o mercado de logística também reagiu, preços melhorando, vacância diminuindo, mas imóvel parece aquela coisa que está lá, fica sempre lá, mas não é assim. Se não é na vida, não é no mercado imobiliário também. Você é capaz de imaginar o quanto isso aqui está impactando o conceito do que é logística e do que é um bom imóvel para servir ao mercado de logística? Hoje você vai entender isso, porque a gente trata do assunto novamente do Last Mile, mas agora com quem está sentindo na pele o que essa transformação está fazendo com o mercado, que é o Ricardo Hirata, que é gerente de transações da JLL. Exatamente. Gerente de transações da JLL. A gente já falou, daqui a pouco eu vou bater esse papo aqui, mas você já acompanhou, Hirata, aqui. A gente até tratou de Last Mile nesse programa. Mas ainda assim, ó, conceituando o Last Mile, o que será o que pode acontecer com o mercado? E agora não é o que pode acontecer, é como o mercado vai atender essa demanda que já está aí fazendo pressão, né? Sim, de fato. Eu acho que a diferença do ano anterior, em que a gente... É um assunto que já é bem falado, né? Diferente do ano anterior que a gente iniciou esse trabalho de informação desse mercado, acho que de fato o que tem acontecido recentemente é que a gente está com demandas para busca desses espaços dentro da cidade de São Paulo, principalmente. Enquanto a gente estava discutindo conceito, o mercado estava discutindo formas de entregar, né? Exatamente. Chegou uma pressão agora que é da prática do dia a dia e que a consultoria e o mercado e os donos de imóveis, todo mundo está tendo que se adaptar a isso, né? Acho que tem bastante investidor de olho como atender, eu acho que essa demanda, que na verdade ela é puxada pelos consumidores, como você falou do celular, qualquer bem que você queira receber rapidamente, né, de preferência hoje, no mesmo dia, agora, ontem de manhã, que cada vez tem crescido com o aumento do e-commerce, das vendas online, que não tem como a gente fugir disso, acho que é uma tendência mesmo do consumidor, e eles que têm puxado a demanda para o serviço de entregas rápidas, né? Então a gente viu brotar ano passado, aí, nos últimos anos, startups focadas, especializadas nesse tipo de entrega, vamos dizer, capilarizada dentro de uma grande cidade, e com isso surgiu a demanda por espaços para poder fazer essa troca de produtos de veículos que vêm com grande quantidade e acaba sendo colocado em um baú de um motoboy para chegar na sua mão, para chegar na mão do consumidor o mais rápido possível. Muito bom, daqui a pouco você vai me contar em detalhes como é que faz essa mágica, se é que a gente já tem uma receita para isso. Ainda não. Eu vou só brevemente falar dos fatos relevantes da semana, fazer aquela abertura tradicional, mas já foi muito bom para quem está assistindo entender do que é essa revolução que eu tô falando. O mercado de logística é um negócio tradicional, precisa ter um galpão bem posicionado, próximo da cidade. Agora já não é bem assim, né? Daqui a pouco você explica isso melhor. Fatos relevantes da semana aqui, ó. No dia 22 de janeiro, o Kinea Índice de Preços anunciou a sexta emissão de cotas. É uma emissão 400, é uma pública, e vão captar quase 753 milhões de reais. O preço das novas cotas é de 114,09. Ele vai ser corrigido ainda pela variação do valor patrimonial do fundo e acrescido de uma taxa de ingresso. E nesse caso não vai ter direito de preferência aos atuais cotistas. Também no dia 22/1, o TB Office, o TBOF 11, anunciou um calote, né? O fundo não recebeu a locação do mês de dezembro de um dos inquilinos. E isso impactou a distribuição de rendimento, vai vir mais ou menos 5 centavos a menos. Já veio, né? Já foi anunciado isso. Então ele está, o administrador, explicando o que aconteceu e obviamente isso vai, né, vão cobrar multa e juros. A gente espera que isso seja regularizado em breve. Maxi Renda, no dia 22/1, o MXRF 11 anunciou que a quinta emissão de cotas, que tinha sido já aprovada e que estava começando a andar, eles já tinham soltado lá o prospecto inicial e o material publicitário, aviso ao mercado e o prospecto preliminar. Esses foram cancelados. Houve um problema técnico lá, não conseguiram travar a base para conseguir
definir quais os cotistas teriam direito de preferência. Então, cancelaram esse aviso de início, cancelaram o prospecto preliminar e vão publicar novos. Aí vai ter uma nova base para isso, certo? Que mais? Passar aqui os meus contatos, me encontre por aí. Eu estou começando a fazer esse conteúdo do Telegram, bem interessante também. Me encontra lá nesse último endereço, tem uma lista no Telegram onde eu vou distribuindo conteúdos, não só os que eu produzo, mas também o que eu vejo de interessante por aí. Vamos continuar o papo com o Hirata, que já estava bom e quase que a gente atropelou a abertura, porque o assunto é bom e é extenso mesmo, né? A gente vem falar de uma mudança de conceito, nunca é uma coisa simples. A mudança é rápida, vem que nem um furacão, né? Exato. Mas depois de que o mercado entendeu e vem se adaptando, porque o mercado de logística aqui, Sim. mesmo antes do last mile, ele já precisava passar por um chacoalhão em qualidade de ativos, né? Sim, eu acho que desde nos últimos 10 anos, eu acho que a gente vem recebendo investidores, acho que internacionais de olho no mercado, principalmente de São Paulo e Rio de Janeiro, né, no desenvolvimento de condomínios e galpões logísticos de alto padrão, né, ao redor de São Paulo, nas grandes capitais principalmente, e acompanhando de perto esse crescimento de empresas focadas no e-commerce, né? Então, assim, os galpões passaram por uma transformação de atender, vamos dizer assim, a indústria que produzia e tinha que guardar os produtos produzidos, né? Mas mudou o foco agora muito mais para o consumidor, em como atender o consumidor. Então, esse estudo que nós fizemos ano passado foi um pouco também trazer um pouco do que a gente tem de experiência do nosso time dos Estados Unidos, né, da nossa matriz, enfim, do mercado um pouco mais maduro, diria, né, do que tem acontecido nesse mercado. E a gente fez um paralelo de como está o mercado brasileiro, né? Então, foi um pouco disso que a gente resolveu trazer. Então, assim, não é novidade que o mercado online no Brasil cresce a 2 dígitos, vamos dizer assim, em cima das vendas totais de varejo. Então, a tendência é que nos próximos anos a novidade cresça. Do que eu já dei uma olhada no seu material, não é o crescimento do comércio online não é novidade, mas o crescimento dessa entrega rápida, né? E essa é a novidade, né? Também, eu acho que um dos grandes fatores para esse movimento realmente é a demanda por entrega no mesmo dia ou até no dia seguinte. Então, para conceituar, caso alguém não saiba o que é last mile, a tradução disso literal é a última milha, né? Exato. A gente está falando da entrega de um serviço, de um bem principalmente, lá pertinho do consumidor. A última etapa, vamos dizer, etapa. Né, de entrega de um... O que era o tradicional? Tinha um galpão grande, próximo das grandes cidades, vamos falar próximo de São Paulo, lá ficava um monte de geladeira, fogão, coisa do tipo. Saía um caminhãozão e entregava aquilo para o varejista. Exato. O varejista vendia e saíam entregas que, assim, não é um negócio para hoje, para amanhã, é um dia útil. Isso foi logística por muito tempo. Eu acho que ele tem um impacto direto no varejo, acho que nas lojas, nos shopping centers, principalmente não em questões de venda, mas acho que é na questão do formato do que é uma loja física, né? Então, a loja física, na minha opinião, não vai deixar de existir, mas ela tem que mudar o formato. E é essa experiência que eu acho que o consumidor busca, né? Essa multicanalidade. Então, ele quer ter uma visibilidade, poder comprar na internet, buscar, se ele quiser, numa loja do lado da casa dele, ou próximo do trabalho dele. Então, essa integração, vamos dizer, de canais que eu acho que é importante. E também numa loja para olhar o produto, experimentar o produto, acho que é importante também. Mas ele quer, seja lá por qual canal que ele comprar, ele quer receber logo. Isso tem realmente aumentado cada vez mais. Eu acho que a partir do momento que ele faz a compra online, que ele clica no botão e executou a sua compra, começa a gerar a ansiedade de receber logo o produto, né? Por isso que não só uma das preocupações do varejista é entregar no prazo, mas também de dar visibilidade para o consumidor de onde está indo o seu produto, se ele está sendo embarcado, se ele está numa transportadora, onde que está esse produto dele.
Existe uma preocupação de dar essa visibilidade para o consumidor também. Eu acho que esse é um fator hoje, não, preço é uma coisa que você hoje facilmente consegue fazer uma comparação rápida, né? Existem ferramentas, diversas ferramentas para você fazer uma pesquisa rápida. Então a sua decisão por preço é muito mais rápida, mas em segundo lugar já vem a questão do valor do frete e em quanto tempo você vai receber esse produto, né? Então esse fator que tem sido decisor para a competitividade entre os varejistas que têm uma plataforma online e os puramente e-commerce, né? Então existe sim uma guerra, vamos dizer assim, para quem entrega mais rápido. Tá? E aí começam a chegar aqueles serviços de assinatura, tipo o Amazon Prime, e a Americanas também tem, Submarino também tem, de que quem paga aquilo tem uma garantia de que vai receber no máximo um dia útil. Para alguns produtos, né? Obviamente isso depende da malha logística dele, onde ele está posicionado, a disponibilidade de produtos. Então, esses varejistas também têm trabalhado para integrar o estoque de loja, né? Para poder dar esse tipo de segurança de que ele consegue entregar naquele prazo. Então, ano passado a gente teve realmente esse lançamento aí, mas eu também fiz um paralelo nesse estudo aí, o nosso pessoal de inteligência. Seu material está aqui, hein? Se quiser aproveitar e mostrar alguma coisa enquanto fala, a gente coloca no ar aqui. Não, tranquilo. Pode. A gente, então, eu citei aqui que realmente tem essa preocupação dos varejistas de entregar num prazo mais curto, né, e dar uma visibilidade para o consumidor, mas quando a gente passa aqui para um paralelo que a gente fez no Brasil, falando do cenário do Brasil, eu queria que você mostrasse aquele galpão de 2, 3 andares que já tem lá fora, que é um negócio sensacional. Isso aqui exatamente. Então, assim, com os estudos que o pessoal fez lá fora, existem fatores para você poder desenvolver um imóvel para atender esse tipo. E eles têm... o produto tem que estar em cima, praticamente no topo da densidade populacional, com disponibilidade de renda e disposta a comprar online. Então, assim, olhando, a gente trouxe um case que é de Nova York, né? Com a concentração urbana, existem novos desenvolvimentos que a JLL tem ajudado alguns investidores a comprar terrenos, né? E localizar esse terreno e incorporar algum produto. E o que acontece? Próximo da cidade, o terreno acaba sendo muito mais valorizado. Sim. Você tem uma competição pelos outros usos, que é de escritórios, né, e varejo, e para você poder rentabilizar um imóvel logístico, né, dentro da cidade, existem esses produtos aqui que estão sendo desenvolvidos, não em Manhattan, mas assim, ao redor, com multi-andares, né, onde você consegue adensar um pouquinho mais e rentabilizar um pouquinho mais o produto dentro de um terreno que é caro. Né? Quase que galpões verticais, você tem 2, 3 andares de galpões e com rampas em que o caminhão vai lá e carrega, descarrega em qualquer um dos andares. Né? Exato. E aí vai aproveitando melhor o terreno e todo o potencial dele. Né? Isso a gente pode imaginar que vai acontecer aqui no Brasil ou ainda está distante? Eu acho que tem... Não consigo prever para você se está distante, mas existem estudos, eu acho que ainda não vi alguma coisa viável, ou investidor fazendo isso. Eu acho que existem produtos já sendo projetados para serem entregues em 2021, ano que vem, que estão dentro do contexto urbano, mas ainda num andar só. Existe alguns investidores sim pensando em fazer multilevel, e pode ser que viabilize para algum investidor. Eu acho que o mercado nosso está passando por uma metamorfose, né, o logístico, principalmente o urbano, e eu acho que em breve a gente deve ter alguns números um pouco mais concretos do que viabiliza para um varejista, que valor, né, de locação viabiliza para um varejista, e a gente com os dados um pouquinho mais maduros, vamos dizer assim, de quanto ele está disposto a pagar, quanto o consumidor está disposto a pagar pelo frete e também arcar um pouco com esse valor de locação para receber mais rápido, para a gente poder saber se vale a pena fazer um investimento desse, porque tem um custo de rampa,
Quando você faz um galpão com mais andares, você precisa mudar a fundação, custa caro, né? Todo esse investimento. Então, para uma carreta poder acessar um segundo andar, você tem que reforçar o telhado, né, do primeiro. Então, existe um investimento muito maior para fazer um produto desse. Mas o que a gente vê da experiência de um mercado grande como os Estados Unidos é que lá estão sendo lançados produtos deste tipo, tá? Então, olhando para uma cidade de São Paulo e as grandes capitais que nós temos no Brasil, eu acredito que potencialmente poderíamos ter aí nos próximos anos um produto desse. Então, o potencial é população e população que tenha renda e disposição para comprar online. Exato. Legal. Então, chegando no Brasil com um estudo, aqui mais alguns exemplos de casos que a gente tem. Né? Chegando no cenário Brasil, fiz um paralelo, como que isso tem impactado? Exatamente. Então a gente, olhando principalmente alguns varejistas, eu fiz uma pesquisa rápida em alguns varejistas brasileiros, né? A gente vê que já tem, inclusive, esses planos de assinatura para você poder receber o mais rápido possível. Então, hoje já é uma realidade. Isso que foi a ideia de mostrar que no Brasil a gente também tem esse tipo de entrega. E eu acho que tem uma vantagem que esses clientes nossos, essas empresas, possuem hoje já lojas físicas espalhadas no Brasil, próximos de cidade, dentro de um contexto urbano, e que estão dedicando parte do espaço do varejo, parte do espaço de loja, para um mini hub, né? Onde você pode armazenar, né, e distribuir o seu produto. Então hoje você tem uma quantidade de lojas já espalhadas que podem atender isso. A loja sempre foi um pedaço da armazenagem, certo? Toda loja tinha uma parte dela pensada, isso aqui é exposição, isso aqui é armazenar produto para ter pronta entrega. Exato. Agora ela vira, esse pedaço ele fica não só atendendo aquela loja, mas atendendo a qualquer consumidor mais próximo que faça uma compra, principalmente online. Não só na entrega, mas também no modelo Click and Collect, que ele compra e vai buscar, que no final acaba gerando até uma venda a mais. Caso você visite a loja, você vê um produto, você acaba comprando algum produto a mais. E aí o desafio é de armazenar isso nos centros urbanos. Já não é mais próximo, tem que ser dentro da cidade. Tem que ser dentro da cidade para poder te entregar o mais rápido possível. Então, a gente fez um levantamento do que existe de imobiliário, também a gente fez uma comparação do que a gente tem de pesquisa imobiliária, do que pode atender, e a gente viu uma carência realmente de tipo do imóvel hoje existente dentro da capital para atender esse tipo de demanda, né? Então, o que a gente percebeu é que, como é uma necessidade urgente de sobrevivência de um varejista, ele tem sendo criativo e utilizado o que tem. Então a gente percebeu que muitos dos desenvolvimentos de self-storage que surgiram na cidade de São Paulo estão sendo utilizados, boa parte, por esses provedores desses serviços, né? Porém, com um valor que foi destinado para um self-storage, então um valor alto, né? E para quem aluga. Alto para quem aluga, né? E ainda não tão adequado para uma operação dessa, que muitas vezes você não tem uma entrada de caminhão, né? E você precisa despachar muitos motoboys, vamos dizer assim, para poder fazer a entrega. Então a logística, a operação mesmo, acaba ficando um pouco engargalada, mas também a gente percebeu, levantou alguns desenvolvimentos dentro de shopping centers, né? Então com espaços dedicados para entrega. Os estacionamentos de shopping, eles estão sendo menos demandados também por causa de Uber e aplicativos, coisas do tipo, né? Tem estacionamento ficando já com algum espaço ocioso ou menos adensado do que antes. E isso pode ser usado também para pensar em estocar. Se você faz compra em supermercado, em alguns supermercados você já vê algum tipo de equipamento, vamos dizer assim, para poder fazer essa operação. Então tem às vezes um container dentro de um estacionamento justamente para atender esse tipo de demanda. Então está sendo utilizado. Então o que a gente acredita é que
qualquer espaço dentro da cidade de São Paulo que hoje esteja ocioso pode ser potencial para um uso desse. E do ano passado para cá, o que mudou para a gente é que realmente a gente está em busca desses espaços, tá? A gente tem aí... Sem saber quais são, né? Acho que é isso que é a questão mais interessante. Pelo menos 3 clientes nossos. Em busca de soluções criativas para essa necessidade. Então, a gente está, de fato, fazendo uma varredura dentro de São Paulo e vai desde um terreno vazio, parcerias com estacionamentos, espaços de varejo que antes que estão ociosos dentro da cidade, para essa destinação. E varia, e o tamanho varia de 300 a 500 metros quadrados e até 1.000 metros quadrados. Então são espaços pequenos que a gente vai começar a ter dentro da cidade de São Paulo, dedicado justamente para esse fim. E aí que vem o valor de uma consultoria também, de tentar ajudar a enxergar um novo uso para um imóvel que estava lá, né? Exatamente. Aí tem o desafio da gente também cruzar a questão do congestionamento, as ruas também. A gente tem que fazer um mapeamento, para você ter uma ideia, de ruas que a gente tem uma incidência de enchente e alagamento. Nossa. Então a gente tem que evitar também esse tipo de local. Também a largura também das vias também são importantes, pelo fluxo de veículos, pequenos veículos que vão ter nesse imóvel, né? Então a gente também tem que tomar cuidado um pouco com isso. Então não é só a questão da densidade e da população, estar próximo da população. Nosso desafio realmente é encontrar um imóvel que a gente consiga superar essas variáveis que impactam na operação. E aí tem coisas assim, tipo, eu estava vendo regiões que você trouxe aqui, por exemplo, Moca, que tem muito galpão, que antigamente era fábrica, coisa assim, imóveis que estão quase que sem uso, e que agora estão na mira para esse tipo de acho que a cidade uma região central ali. Acho que o crescimento da cidade expulsou as indústrias, então a gente tem antigas regiões onde a gente tinha galpões destinados para isso, com imóveis, porém esses imóveis são antigos, são obsoletos, é necessário fazer uma intervenção nesse imóvel para poder adequar para ele. Existem alguns clientes nossos que avaliam, sim, de fato, esse imóvel, mas a gente precisa fazer uma grande reforma. Alguns apostam nisso e fazem, mas de fato ainda a gente não tem a região propensa para isso, mas não necessariamente é o local desejável pelo varejista estar na Moca, enfim. É uma região onde você tem imóveis que poderiam ser utilizados para isso, mas a gente tem demandas aqui próximo da região de escritórios, aqui próximo da Berrini, enfim, a gente tem aqui um pouco na região sul de São Paulo, para esse tipo de demanda. E até um pouco mais central, eu até citei para você que a gente tem uma demanda na Paulista, então assim, hoje você não encontra galpão na Paulista, mas a região central, para atender hospitais, a gente tem também feito alguma busca de que local a gente pode atender esse operador logístico para atender esses hospitais, né? Então, tudo que deixa a operação mais eficiente e menos custosa passa por logística, né? Não tem ninguém que não precise de entregas rápidas, mesmo que não seja lá no consumidor final. Você está dando um exemplo interessante, que é do hospital, né? Aquela região tem dezenas, tem mais de 10 hospitais ali, tranquilamente, e também não dá para ficar estocando todos os aparatos que um médico precisa utilizar lá. Então precisa estocar próximo, mas precisa entregar de uma maneira rápida e eficiente. Basicamente ele quer rentabilizar um pouquinho mais, com espaço para leito, enfim, onde ele consegue obter mais renda, né? Então ele acaba expulsando esse espaço que era dedicado para esses materiais, e aí que está o desafio da gente buscar alguma coisa que possa atender rapidamente, né? Então, assim, tudo que é voltado para um mercado de health, eu acho que é urgente, a gente tem que ser eficiente, tem que ter uma qualidade, né, principalmente de armazenagem, de transporte. Muitos produtos precisam de refrigeração ao longo da cadeia, então tem que ter todo esse cuidado também, que é característico do mercado de saúde. Deixa eu te perguntar a respeito de preço. Você estava me falando que
aqui esse imóvel novo que está todo mundo procurando entender como é, qual vai ser e tal, por exemplo, tem varejista usando um self-storage, pagando mais do que ele pagaria num galpão, com menos eficiência do que ele tem num galpão. Bom, em algum momento, no mercado financeiro a gente chama isso de arbitragem. Sim. Se esse negócio aqui menos eficiente, porém melhor localizado, tal, tá valendo tanto, o galpão lá no anel viário tem que ou subir ou cair de preço. Que impacto isso aqui pode trazer para a locação de galpões tradicionais? Eu acho que a gente tem uma referência que é o valor que a gente é o valor de locação de galpão tradicional que a gente tem como referência com o que esse inquilino está acostumado. Porém, a gente tem uma competição dentro da cidade com outros usos, que é o de escritórios, que é o de varejo, que é mais valorizado ainda. Então, eu acredito em alguma coisa intermediária, um pouco mais caro que um imóvel, um galpão, na região que cresceu muito, inclusive para atender esse tipo de demanda, né, que é Cajamar. Então, você pega a média de valor de lá, eu acredito que para estar mais próximo, ele está propenso a pagar um pouquinho mais. A gente não... Essa é uma pergunta que muitos fazem para a gente, mas pra você ter uma ideia, a gente está olhando todo tipo de imóvel. Então, vai desde do quanto que você aluga um estacionamento, um pátio, né, dentro da cidade de São Paulo, versus um galpão mesmo, ou uma área comercial, varejista, né, uma concessionária que hoje não está sendo mais utilizada, mas tem uma característica que pode ser adaptada para isso. Então, acredito que alguma coisa no final de toda essa evolução, a gente tenha um valor intermediário, vamos dizer, entre esses usos. Né? Um posto de gasolina poderia ser um ponto? Posto de gasolina... Eu lembro quando eu era criança, eu sempre morei meio perto da Paulista. Eu me lembro de postos de gasolina na Avenida Paulista. Hoje não existe mais nenhum. Ficou caro demais usar aquele terreno só para um posto de gasolina, e aí começam a subir prédios enormes e tal. Então são meio que reservas de terreno, né? Tem toda a dificuldade do tanque, da contaminação, mas eles vão se transformando ao longo do tempo, né? Já tem, se você andar aqui na Vila Olímpia, em alguns postos de gasolina, um especificamente aqui na Hélio Pellegrino, já tinha um container ali de um supermercadista para atender. Na verdade era o click and collect, você compra online e vai lá e retira. Mas eles estão utilizando realmente esse espaço para colocar algum equipamento em cima, então por isso eu estou falando do terreno. Então, um terreno disponível também, você pode criar um equipamento que você coloque, que seja transitório, né? Caso aquele terreno esteja passando por uma especulação imobiliária, ele pode temporariamente receber um equipamento que esteja destinado para atender essa demanda, né? Então... Outra coisa, te perguntei de preço, vou te perguntar de contrato. Contrato em logística é um negócio meio tradicional, geralmente se for um build to suit, um contrato atípico, se não um contrato típico, e aí muda o imóvel, muda o uso. O contrato tradicional cabe nesse novo conceito que está virando a logística? Acho que sim, a gente tem trabalhado. Caberia um contrato com participação em algum tipo de relação em eficiência, um variável, como tem no varejo, por exemplo? Por enquanto a gente não tem esse modelo de participação, coparticipação num contrato. Tem lá fora, no segmento de logística? Não tenho esse dado, mas eu posso depois buscar isso para você. Mas aqui, falando um pouquinho, a gente tem feito busca para um contrato típico mesmo. Né? A gente sabe que o modelo de contratação de um self-storage é diferente, mas para um uso, a gente está falando de contratos típicos. Sim, né? Que é uma outra dificuldade. Pode, em algum caso, ter algum cliente, alguma empresa disposta a fazer um projeto build-to-suit, né? E aí entra num contrato atípico aí de 10, 15 anos, enfim. Então essas reformas, adaptações, tudo isso precisa de financiamento e o fundo imobiliário poderia ser um ótimo veículo para isso, de repente. Com certeza, eu acho que como a gente, com a economia do jeito que está, né? Eu acho que com a taxa de juros baixa, eu acho que a tendência é os fundos surgirem mais fundos, e eu acho que fundos até possivelmente nos próximos anos destinado especificamente para esse tipo de uso. Eu
que seria, porque hoje a gente pensando no uso do celular, nas compras online, isso parece uma tendência irreversível. O que seria um risco, de repente, o last mile ou essa entrega rápida passar? Não é mais assim. Agora as pessoas mudaram novamente de hábito e não querem mais tudo. É difícil prever isso daí, Custo. mas assim, eu acho que o custo, alguém vai pagar essa conta, obviamente, no final o consumidor acaba pagando, mas agora no início eu vejo um pouco mais de investimento por parte das empresas, uma questão de sobrevivência mesmo. Isso é interessante. Eu estou falando de tendência, você está falando de sobrevivência. Porque a gente tem passou, que fazer para melhorar, ou faz ou não vende, não opera. A gente sabe, muitas empresas, até americanas mesmo, vieram para cá, focadas no mercado online e fecharam suas operações. Uhum. E muitas outras têm colocado capital para poder fazer esse tipo de atendimento. Então, hoje eu vejo muito mais empresa interessada em investir para poder o produto chegar do jeito que você quer. Mas a tendência é você se acostumar a avaliar também ou pagar o frete, né? Então, sim, essa conta sempre vai ser paga por alguém. Por alguém. Né? Então, não tem mágica aí. No seu mercado não fala que não tem almoço grátis, não tem frete grátis. Eu não vejo risco, eu vejo o mercado realmente crescendo em uma tendência para isso. Praticamente eu acho que vai haver, com certeza, impacto na mão de obra. Eu acho que um fator importante para você diminuir o impacto do custo da entrega é você reduzir os custos que você hoje tem. Então, hoje, utilizar muito mais tecnologia, né? Não só de informação, que acho que é importantíssimo para você poder monitorar onde você consegue ser mais eficiente, entregar mais rápido, mas também dentro de uma operação dessa, como você robotiza um pouquinho mais isso daí. A gente olha assim para a Ásia e a gente vê muito robôs operando dentro de galpões. Aqui não é diferente. Acho que a gente hoje já utiliza muita automação dentro do galpão e eu acho que a tendência é aumentar sim a automação dentro de uma operação dessa e eu acho que até nos veículos que vão te entregar. Sim. Né? Hoje a gente está acostumado com o motoboy, mas futuramente eu não sei, acho que a gente tem muito desafio no Brasil, acho que é uma coisa um pouco mais distante, mas a tendência é que esse seja substituído por algum veículo autônomo, né? Alguma coisa desse tipo. E fora de São Paulo? Vamos lá para cima. Fora de São Paulo, no Rio de Janeiro também tem bastante demanda. Okay, vamos lá para cima. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, região norte. Isso já é premente lá também? Ou a logística é um desafio totalmente diferente lá? Não. Falando do mercado industrial e logístico, dos galpões, pela nossa experiência, a gente viu nos últimos 2 anos a demanda por galpões crescerem próximos de capitais brasileiras. Então, qualquer capital. Então, assim, a gente tem a demanda e o que a gente enfrentou o ano passado é um aumento dessa demanda, tanto que as nossas transações expandiram no Brasil, então a gente não só fez negócio em São Paulo e Rio de Janeiro, mas nós fizemos em Minas Gerais, a gente fez no Paraná, né, nas proximidades de Curitiba, no Nordeste também, no Mato Grosso, que você falou também, a gente fez algumas locações. Então existe sim uma necessidade, olhando o Brasil, de estar próximos de grandes capitais, né? E não vai ser diferente, o pipeline que a gente tem também, essa demanda não é só de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Existe uma necessidade uma demanda também comportamental, todo mundo quer receber aumentar a logo, capilaridade. Né? Então, Sim. assim, existe consumidor no Brasil inteiro dentro de um contexto urbano. Aonde tiver um consumidor comprando online e justamente fazendo essa compra online, eu acho que há uma demanda por esse tipo de uso. Tá? Tem que ter entrega rápida. Tem um desafio que estava no material que eu achei interessante também, a gente nem sempre pensa nisso, que é o desafio da devolução, né? Se eu comprei online, eu posso não gostar e devolver em até 7 dias. Isso para a logística é dificílimo também, né? Mas ele realmente é um custo a mais, mas realmente ele impacta na logística, né? Eu queria, se me permitir,
passar aqui, tem um slide de prós e contras aqui, ó, esse desafios e oportunidades. Mais do que listar, eu queria que você que já está sentindo isso acontecer, me dissesse... É mais do que isso já, né, na verdade. Onde que está chegando, em que tipo de conclusão ou de solução entre esses desafios e oportunidades? Vou falar primeiro das oportunidades. Eu acho que do lado do investidor, eu acho que tem busca. Hoje a gente tem uma quantidade de capital para investir, né, nesse tipo de uso muito maior, né? Então tem muito um apetite de investidores para fazer isso. Então existem oportunidades para a gente ser criativo e criar algum produto que atenda essa demanda. Então eu vejo pelo menos bastante oportunidade para desenvolver algum tipo de produto que possa atender como a gente tem feito lá fora, né? E os grandes desafios que eu já falei, é o custo realmente da terra, mas que pode ser superado por algum inquilino que esteja disposto a pagar, né? Mas aí vai, como qualquer outra cidade, é o desafio do congestionamento, a restrição de veículos, o zoneamento também é uma questão importantíssima, né? Então, e o custo operacional de tudo isso. Eu acho que principalmente isso, eu acho que são grandes desafios. Fora os que a gente na realidade tem que fazer, que é olhar algum produto que já são característicos da cidade de São Paulo, que são as enchentes, então locais que alagam já estão sendo retirados da nossa lista. Enfim, eu acho que existem cada vez mais surge o desafio. Quando a gente vai de fato para o campo fazer essa busca, a gente ir levando essas opções para esses nossos clientes, né, a gente vai aprendendo cada vez mais com eles quais são os desafios de fato que a gente vem enfrentando numa cidade de São Paulo. Um desafio importantíssimo, acho que dentro do contexto brasileiro, de fato, é a segurança também, acho que é importante também. A gente sofre com isso, né? A gente não é uma questão nossa, a gente também tem que tomar cuidado. Isso é um fator importante também. E né, precisa ter um esquema de segurança bem diferente. Muitas vezes são bens valiosos, né, que a gente transporta, então é um fator importantíssimo também. Para a gente terminar, eu costumo dizer que um imóvel ele sempre encontra a sua vocação. Tá. Né? Tem um imóvel de 200 anos, ele não vai ter o mesmo uso por 200 anos, porque as coisas vão mudando. Então você está mostrando aqui novos usos para imóveis que não necessariamente são antigos, mas que tinham outro tipo de utilidade e agora estão ganhando mais atratividade. Ele serve para ser uma loja e também serve para ser um mini hub de logística, né? E assim por diante. Agora, e o galpãozão bonitão, deitado em berço esplêndido lá em Cajamar? Ele sofre algum risco com essa nova tendência ou ele reforça a sua importância? Acho que reforça, acho que o uso é diferente. Aqui o uso é mais para você fazer a separação do produto. Nesses grandes espaços próximos da cidade de São Paulo, são preparados são divididos, conseguem receber grandes carretas, né? Existe um espaço de armazenagem, mas lá eu acho que ele consegue operacionalizar a um preço, a um custo menor, né? Já um veículo menor, já com uma mercadoria praticamente destinada para uma rota dentro de São Paulo. E a única operação que acaba sobrando para um imóvel desse tipo dentro da cidade de São Paulo é esse produto ser dividido entre os motoboys que vão fazer de fato a entrega. Isso já vem praticamente pronto desses lugares. Então, é o tipo de uso. Então, eu não vejo um risco. Assim, a gente precisa de pontos de expedição. Não tem uma substituição do galpão tradicional por esses mini-hubs. Na verdade, tem uma complementariedade. Aliás, a gente vê um aumento dessa demanda, né? Por esses galpões também, próximos da cidade de São Paulo, como Cajamar, enfim, Jundiaí. Acho que os mais próximos de São Paulo. Guarulhos também é uma região que também cresceu muito, né? Então, quem investe em fundo imobiliário de logística hoje pode ficar tranquilo, mas o gestor precisa ficar atento que pode ter uma outra oportunidade para ele de um tipo de imóvel que ele não estava no radar. Né? Eu acho que sim, eu acho que ele pode ficar tranquilo. Esse assunto last mile é uma coisa que a gente tem que tocar, a gente está aprendendo, a gente tem demanda para isso.
mas um grande negócio nosso são os galpões logísticos que estão próximos da cidade de São Paulo, né? Então, existe, a gente viu crescendo nos últimos trimestres positivamente a ocupação desses espaços e a tendência é que sejam cada vez mais ocupados. Boas notícias. Tá? Obrigado, Hirata. Obrigado. Parabéns, não é fácil vir aqui falar de algo tão intangível, né? Apesar dessa pressão do mercado, ainda não tem uma resposta retinha, fácil para ser dada. Obrigado, parabéns. Espero trazer mais insights, acho que esse ano vai ser um ano desafiador, aí, principalmente para a equipe nossa de transações, que tem feito esse trabalho árduo, porque são espaços pequenos, então de fato a gente tem que bater perna na cidade de São Paulo, nas capitais, para encontrar esse tipo de imóvel. E muitas vezes é uma transação muito pequena, que dá muito trabalho, mas a gente tem um desafio, a gente tem um compromisso com os nossos clientes, principalmente os globais, de atendê-lo de qualquer tamanho e forma, né? Então, eu espero que esse ano seja um ano também de muito aprendizado e a gente possa trazer muito mais informação, acho que informações um pouco mais concretas, principalmente para os nossos clientes que são investidores, né, desse tipo de uso, também para os seus telespectadores. No final das contas, tem uma cadeia aí também. Eu invisto no fundo imobiliário que vai financiar a transformação da indústria imobiliária. A gente está bem animado, bem positivo, a gente acha que o mercado ainda tem muito que crescer, tá? Comparativamente com o que a gente tem de experiência fora do contexto brasileiro. A gente vai acompanhar com certeza, portas abertas. Obrigado. O JLL vem sempre trazendo bons números, bons dados e inteligência de mercado. Obrigado, Hirata. Obrigado. Até a próxima, hein? Tá, tchau. Para você, valeu, tenho certeza que você gostou, que pôs a cabeça aí para chacoalhar, né? Como as coisas mudam. Você vê a questão do self-storage, que é uma operação até recente. Quem vem aqui investir nisso vem pensando numa demanda, num mercado que existia lá fora, não existia aqui dentro. De repente vem um mercado e atropela o seu planejamento, fala, não, eu quero outro uso para o seu imóvel, né? E assim vai ser sempre. Então, o fundo imobiliário é um ativo interessante, o mercado imobiliário é um ativo perene, mas as coisas se transformam, os ativos têm que acompanhar. Tenho certeza que você gostou, eu adorei bater esse papo com você e com o Hirata hoje. Te aguardo na próxima sexta-feira. Um excelente final de semana e um grande abraço para você.